Capítulo 7. Os fariseus e alguns doutores da lei foram de Jerusalém e se reuniram em volta de Jesus. Eles viram então que alguns discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem lavar as mãos. Os fariseus, assim como todos os judeus, seguem a tradição que receberam dos antigos. Só comem depois de lavar bem as mãos. Quando chegam da praça pública, eles se lavam antes de comer. E seguem muitos outros costumes que receberam por tradição. A maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os doutores da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, pois comem pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: Isaías profetizou bem sobre vocês, hipócritas, como está escrito. Este povo me honra com os lábios, mas o coração deles está longe de mim. Não adianta nada eles me prestarem culto, porque ensinam preceitos humanos. Vocês abandonam o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. E Jesus acrescentou: vocês são bastante espertos para deixar de lado o mandamento de Deus a fim de guardar as tradições de vocês. Com efeito, Moisés ordenou: honre seu pai e sua mãe. E ainda, quem amaldiçoa o pai ou a mãe deve morrer. Mas vocês ensinam que é lícito a alguém dizer a seu pai e a sua mãe: o sustento que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai ou sua mãe. Assim vocês esvaziam a palavra de Deus com a tradição que vocês transmitem. E vocês fazem muitas outras coisas como essas. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não a torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus disse: será que nem vocês entendem? Vocês não compreendem que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada. Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Jesus continuou a dizer: é o que sai da pessoa que a torna impura, pois é de dentro do coração das pessoas que saem as más intenções, como a imoralidade, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limite, maldades, malícia, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas más saem de dentro da pessoa e são elas que a tornam impura. Então Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Levaram então a Jesus um homem surdo e que falava com dificuldade, e pediram que Jesus pusesse a mão sobre ele. Jesus se afastou com o homem para longe da multidão. Em seguida pôs os dedos nos ouvidos do homem, cuspiu e com a sua saliva tocou a língua dele. Depois olhou para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abra-se. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem nada a ninguém. No entanto, quanto mais ele recomendava, mais eles pregavam. Estavam muito impressionados e diziam: Jesus faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvir e os mudos falar. Capítulo 8.
Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Onde alguém poderia saciar essa gente de pão, aqui no deserto? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, agradeceu, partiu-os e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Eram mais ou menos 4.000. E Jesus os despediu. Jesus entrou na barca com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Foram então os fariseus e começaram a discutir com Jesus. E para tentá-lo, pediam-lhe um sinal do céu. Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse: Por que essa geração pede um sinal? Eu garanto a vocês, a essa geração não será dado nenhum sinal. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca e se dirigiu para a outra margem. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca só um pão. Então, Jesus os advertiu: Prestem atenção e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou: Por que vocês discutem sobre a falta de pães? Vocês ainda não entendem e nem compreendem? Estão com o coração endurecido? Vocês têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Não se lembram de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães para 4.000 pessoas, quantos cestos vocês recolheram cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vocês ainda não compreendem? Chegaram a Betsaída. Algumas pessoas levaram um cego e pediram que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Você está vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo homens. Parecem árvores que andam. Então Jesus pôs de novo as mãos sobre os olhos dele e ele enxergou claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez, mesmo de longe. Jesus mandou o homem ir para casa dizendo: Não entre no povoado. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, ele perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Então Jesus proibiu severamente que eles falassem a alguém a respeito dele. Em seguida, Jesus começou a ensinar os discípulos, dizendo: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. E Jesus dizia isso abertamente. Então Pedro levou Jesus para um lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Fique longe de mim, Satanás. Você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perde a sua vida por causa de mim e da boa notícia, vai salvá-la. Com efeito, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perde a própria vida? Que é que um homem poderia dar em troca da própria vida?
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com seus santos anjos. Capítulo 9. E Jesus dizia: Eu garanto a vocês, alguns dos que estão aqui não morrerão sem ter visto o reino de Deus chegar com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira no mundo as poderia alvejar. Apareceram-lhes Elias e Moisés, que conversavam com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois eles estavam com muito medo. Então desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado. Escutem o que ele diz. E de repente eles olharam em volta e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus recomendou-lhes que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram a recomendação e se perguntavam o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Os discípulos perguntaram a Jesus: Por que os doutores da lei dizem que antes deve vir Elias? Jesus respondeu: Antes vem Elias para colocar tudo em ordem. Mas como dizem as Escrituras, o Filho do Homem deve sofrer muito e ser rejeitado. Eu, porém, digo a vocês, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que queriam, exatamente como as Escrituras falaram a respeito dele. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram perto dos outros discípulos, viram que eles estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns doutores da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para cumprimentá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Alguém da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe a ti meu filho que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Ó gente sem fé, até quando deverei ficar com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o menino aqui. E levaram o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: Desde quando ele está assim? O pai respondeu: Desde criança. E muitas vezes já o jogou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino gritou: Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão corria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia do menino e nunca mais entre nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram à parte: Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu: Essa espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Partindo daí, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens, e eles o matarão. Mas quando estiver morto, depois de 3 dias ele ressuscitará. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus estava dizendo e tinham medo de fazer perguntas. Quando chegaram à cidade de Cafarnaum e estavam em casa, Jesus perguntou aos discípulos: Sobre o que vocês estavam discutindo no caminho?
Os discípulos ficaram calados, pois no caminho tinham discutido sobre qual deles era o maior. Então Jesus se sentou, chamou os 12 e disse: Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e ser aquele que serve a todos. Depois, Jesus pegou uma criança e colocou-a no meio deles. Abraçou a criança e disse: Quem receber em meu nome uma destas crianças estará recebendo a mim, e quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não lhe proíbam, pois ninguém faz um milagre em meu nome e depois pode falar mal de mim. Quem não está contra nós está a nosso favor. Eu garanto a vocês, quem der para vocês um copo de água porque vocês são de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que acreditam, seria melhor que ele fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço. Se a sua mão é ocasião de escândalo para você, corte-a. É melhor você entrar para a vida sem uma das mãos, do que ter as duas mãos e ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se o seu pé é ocasião de escândalo para você, corte-o. É melhor você entrar para a vida sem um dos pés, do que ter os 2 pés e ser jogado no inferno. Aí o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Se o seu olho é ocasião de escândalo para você, arranque-o. É melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que ter os 2 olhos e ser jogado no inferno, onde o seu verme nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Com efeito, todos serão salgados com o fogo. O sal é bom, mas se o sal se tornar insosso, com o que vocês lhe darão sabor? Tenham sal em vocês e estejam em paz uns com os outros.